Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais uma oração da manhã. Hoje aqui estamos no terceiro dia, falando sobre o Deus que acalma tempestades, o Deus que acalma as minhas e as suas tempestades. Estamos meditando na passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, quando Jesus acalmou a tempestade. E eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida que, independente da tempestade que você esteja vivendo, Jesus tem o poder de acalmar as suas tempestades e trazer bonança e trazer tranquilidade, paz para a sua vida, para a sua casa. Vamos ler hoje no versículo 38, que diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de ler, eu quero te pedir a sua ajuda. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo. Dessa forma você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e a plataforma vai mostrar, vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Quando você também se inscreve aqui no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, você estará nos ajudando a crescer esse canal e divulgar esse trabalho para ainda mais pessoas. Então seja um instrumento de Deus e abençoe esse canal para que outras pessoas também tenham a oportunidade de assistir esse vídeo e receberem uma palavra que pode mudar a vida delas. Então seja um instrumento de Deus e também nos ajude a crescer esse canal e divulgar aqui o nosso trabalho. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Interessante, se você ainda não assistiu os outros dois vídeos que eu falei na segunda e na terça-feira, depois que você terminar esse vídeo, assista as outras duas orações da manhã que nós falamos na segunda e terça-feira, para você entender mais do contexto dessa passagem. Jesus, ele estava dormindo na parte de trás do barco. Só para que você se localize, Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado do Mar da Galileia. Eles estavam no barco. Jesus estava no barco com eles. No entanto, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. O texto diz que ele estava dormindo com a cabeça numa almofada ou num lugar macio. Jesus estava descansando. A gente pode pensar assim: como Jesus estava descansando se os discípulos, se o barco, se eles estavam navegando no Mar da Galileia com uma tempestade? E nós falamos no primeiro dia ali que não era uma tempestade com chuvas, com raios, com trovões. Era uma tempestade de vento que estava ali agitando as águas do Mar da Galileia e as ondas batiam contra o barco. Jesus estava dormindo. É interessante que nós, seres humanos, quando estamos passando por algum momento de tribulação, muitas das vezes nós não conseguimos descansar, nós não conseguimos relaxar, ter paz em meio às tribulações. Jesus estava descansando, estava dormindo. Mas por que isso? Porque Jesus, ele tinha plena consciência de si mesmo, de quem ele era e qual era a sua missão. Jesus sabia que aquela tempestade não iria matá-lo. Jesus não iria morrer naquela tempestade. Aquela tempestade não iria parar a sua missão, não iria parar o seu propósito. Jesus tinha uma percepção clara de quem ele era em Deus. Jesus sabia a sua identidade. Jesus sabia do propósito do Pai para ele. Ele sabia que a sua hora ainda não tinha chegado. Portanto, ele não morreria naquela tempestade. Então Jesus estava descansando, apesar da tempestade.
assim também nós devemos fazer. Eu sei que é difícil, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus problemas. Da mesma forma, eu sei que você também tem os seus problemas, mas Jesus está nos ensinando que, mesmo na hora da tempestade, quando Ele está no barco conosco, é hora também de nós descansarmos, porque se Ele está descansando, Ele também está nos chamando para descansar nele. Jesus, antes de entrar no barco, Jesus já havia pregado o evangelho para muitas pessoas, Jesus já havia curado muitos enfermos, tinha liberto muitos endemoniados das garras de Satanás. Jesus estava lidando com cansaço físico. A geografia de Israel tem muitas subidas e descidas. Eles tinham que subir e descer o tempo todo, carregar coisas. Jesus, ele estava lidando com cansaço físico, com todo o desgaste emocional que tinha que lidar com a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus estava lidando também com luta espiritual, porque expulsava o demônio das pessoas. Então Jesus estava cansado. Quando ele entrou no barco, ele foi descansar. Só que o texto fala que de repente surgiu uma tempestade e Jesus estava descansando. Apesar de Jesus ser plenamente divino, ele também era sujeito às mesmas limitações que nós somos sujeitos. Jesus sentia sono, Jesus sentia fome, Jesus sentia cansaço, ele também sentia dor, da mesma forma que nós. Jesus, ele era plenamente Deus, mas também plenamente humano. Durante as tempestades, naquela época, os barcos não eram movidos a motor. Eles eram movidos por remos, por velas. Então, durante as tempestades, as velas deveriam ser abaixadas. Para quê? Para não rasgar as velas. E também para facilitar o controle da embarcação, porque o mar ficava agitado. Então é provável que naquele momento ali os discípulos estavam tentando fazer de tudo para controlar, para manejar aquela embarcação com os seus remos, com o leme ali segurando o leme, mas eles não conseguiram. O que o texto está querendo nos ensinar é que não adianta nós ficarmos não adianta a gente ficar dando o nosso jeitinho quando o Senhor só quer que nós descansemos nele. Não adianta a gente ficar tentando fazer as coisas do nosso jeito, nos esforçando para fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, quando o Senhor só quer que a gente descanse nele. Porque tem horas que o Senhor quer que a gente descanse nele. Na hora de descansar em Deus, não é hora para batalhar. E na hora que o Senhor nos chama para batalhar, não é hora de descansar. Isso nos faz lembrar daquela passagem de Jesus ali no jardim do Getsêmani, que ele estava angustiado, próximo da hora dele se entregar. Jesus estava angustiado, sua alma estava angustiada, e ele chamou os discípulos para orar. E os discípulos foram dormir. Por 3 vezes, Jesus foi orar e encontrou os discípulos dormindo. Eles não vigiaram com Jesus. Então, na hora que o Senhor quer que a gente descanse, não é hora da gente lutar. E na hora que Ele nos chama para vigiar, para orar, para batalhar com Ele, muitas das vezes é nessa hora que nós estamos querendo descansar, relaxar. Então, descansar na hora da batalha é perigoso. Descansar em tempos de guerra é perigoso. E querer lutar quando é hora de descansar no Senhor também é arriscado. Jesus estava dormindo. O silêncio de Deus, às vezes, nem sempre é resposta. Pode ser apenas para a gente esperar mesmo. Quando Deus está em silêncio, nem sempre o silêncio é resposta. Às vezes é espera mesmo. Todo professor, quando ele está aplicando o teste, ele fica em silêncio. Porque o silêncio do professor é até o aluno terminar o seu teste. Da mesma forma é conosco.
quando o Senhor está ali nos provando, quando o Senhor está provando a nossa vida para fortalecer, para edificar a nossa fé, muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio. E às vezes esse silêncio nos traz uma certa angústia, uma certa preocupação. A gente quer agir, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer cortar os nossos caminhos. Mas o Senhor só quer que a gente confie nele, que a gente descanse nele. E é interessante que no teste de Deus, o gabarito, a resposta desse teste sempre vai ser: confia em mim, descansa em mim. O meu tempo é sempre o perfeito. Eu vou agir na hora certa. Enquanto você está atribulado, eu quero que você descanse em mim, confie em mim. Precisamos ser sábios e discernir o tempo e o modo das coisas. Deus quer que nós descansemos nele. Eu não sei qual é o problema, a tribulação que você está passando. Eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas lutas. Eu não sei quais são as suas aflições, mas o Senhor, nessa manhã, está nos dizendo: descansa em mim, confia em mim. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Confia e descansa em mim. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar para que o Senhor possa visitar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, seus estudos, seus relacionamentos. Eu tenho certeza que essa palavra pode destravar muitas coisas na minha e na sua vida, se tão somente confiarmos no Senhor, confiarmos na direção do Senhor e nos movermos conforme a vontade e a direção do Senhor. Então se liga com Deus aí onde você está, se liga com Deus nessa oração, coloque diante do Senhor as suas causas, os seus problemas, as suas tribulações, talvez a área que você esteja passando por alguma dificuldade. Pense nisso nesse momento, eleve a Deus isso em oração e vamos orar juntos nessa manhã para que o Senhor possa visitar a sua vida. Grande Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, soberano, forte, o Deus do impossível, o Deus que é já, o Deus que cura todas as nossas doenças, o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Jirê, o Deus que provê nossas necessidades. Tu és o nosso pastor, o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós. Tu és aquele que nos sustenta todos os dias. Tu és aquele que nos guarda, nos protege, nos defende, nos livra do mal, nos livra de tantas coisas. Tantos livramentos o Senhor nos dá, que muitas das vezes nós nem sabemos, mas o Senhor está cuidando de nós. Pai, em o nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa visitar agora aí o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa oração. Visita, Senhor, cada lar aqui representado. Visita, Senhor, cada família, cada marido, cada mulher, cada filho. Visita o trabalho de cada um deles. Visita os negócios. Visita, Senhor, os estudos, os relacionamentos. Cada área, Senhor, da vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor possa visitar, entrar com providência, com graça, com misericórdia. Deus, em o nome de Jesus, mostra, Senhor, para o teu povo que só o Senhor é Deus na vida deles. Em o nome de Jesus, que haja, Senhor, uma mudança, Senhor, um destravar. Se há questões, Senhor, que estão travadas no mundo espiritual, que possa ser destravado em o nome de Jesus.
em o nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento possa habitar no coração e na mente de cada um. Ó Deus, que possamos de fato descansar no Senhor, confiar no Senhor, na tua providência, na tua direção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo abençoado por esta palavra, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas e também se inscreva aqui nesse canal para você estar nos ajudando a crescer esse canal, a divulgar esse trabalho, para que mais pessoas sejam abençoados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio desta série. Vamos caminhar aqui agora para a conclusão desta passagem. Não perca os próximos episódios, não perca as próximas orações, que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar sua vida. Em nome de Jesus. Amém.